Mais uma atualização rápida a respeito da guerra na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, o Dmytro Kuleba, tem um ponto aqui, tem um ponto muito forte, um argumento muito bom. Ele pede, assim como o Zelensky, todos os ucranianos que pedem, que os países aliados da Ucrânia, principalmente os países da OTAN, tirem todas as restrições quanto ao uso do equipamento que vem do Ocidente, principalmente contra o território russo. A OTAN e os principais membros da OTAN que fornecem equipamento para a Ucrânia, embora tenham liberado uma luz, eu diria, semi-verde, tenham liberado aí mais ou menos para os ucranianos atacarem o território russo com o seu equipamento, mas ainda tem muitas restrições, Por exemplo, a Alemanha só permite que os ucranianos usem equipamento alemão para atingir 40 quilômetros território russo adentro. E eles temem que o uso aí deliberado do armamento do Ocidente pelos ucranianos em território russo possa gerar uma escalada, piorar ainda mais a situação na guerra da Ucrânia. Mas, segundo o ministro aqui das Relações Exteriores, o Putin, ele pede, na verdade, ele é até um pouco mais ácido, ele pede que os países percam o medo de aumentar aí uma escalada com a Rússia e entendam de uma vez por todas que o Putin não precisa de nenhum motivo para escalar a guerra. E aqui, como disse no começo do vídeo, ele tem um ponto aqui muito forte. De fato, o pudinzão de cana não precisa de um motivo para uma escalada. Ele escala a guerra ali diariamente sozinho com os motivos da própria mente dele, Quero ler aqui uma matéria que traz um pouco mais de detalhes e a fala do Dmytro Kuleba, então, aí cobrando para que os países do Ocidente percam logo o medo e liberem para os ucranianos trabalharem de forma aí, livre, 100% do jeito deles. Primeiro, quero pedir para você me ajudar a entregar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Quero pedir para você deixar o like então nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal, aquele comentário, um joinha, um valeu carequinho, o que você quiser, boa semana. Também é válido, Também ajuda a continuação do nosso trabalho, tá bom? Feito aí o nosso trato, a matéria eu estou traduzindo do site Kyiv Independente. É uma mídia, como o próprio nome sugere, de Kyiv, capital da Ucrânia, porém independente, assim como esse carequinha, quem vos fala, tá? O Ocidente deve parar com esses medos aí, irracionais de uma escalada com a Rússia, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que é esse aqui que aparece na tela de vocês, o Dmytro Kuleba, é isso? E ele falou diretamente com essa mídia aqui que eu estou traduzindo, tá? Com esse pessoal aqui do Kyiv Independente, portanto uma mídia aí respeitada pelos ucranianos, não é oficial do governo, tá? Não é uma mídia oficial do governo. Os aliados ocidentais precisam parar com esses medos de uma escalada do conflito com a Rússia e dar logo toda a assistência que a Ucrânia precisa para acabar com essa guerra em larga escala, seguiu aí o ministro das Relações Exteriores, que é o Dmytro Kuleba, em uma sessão de perguntas. Os principais aliados, como os Estados Unidos, a Alemanha, citaram repetidamente a ameaça de escalada como uma razão para reter armas de longo alcance ou a autorização para os ucranianos usarem as armas de longo alcance contra alvo, e aqui ele dá ênfase, contra alvos militares dentro da Rússia. A Ucrânia pede o aval para a OTAN, para os países do Ocidente, liberar o uso contra alvos militares na Rússia. Não é que os ucranianos querem começar a fazer igual os russos e atacarem aí hospitais infantis, por exemplo, como fizeram os orcs semana retrasada. Não é nada disso. Eles querem continuar fazendo, na verdade, o que já vem fazendo, desde o primeiro momento que receberam o ok, atacando alvos militares dentro da Rússia, principalmente Belgorod, Kursk, na fronteira ali, Rostov, principalmente então as regiões da fronteira, me refiro ao lado russo adentro, mas também outras regiões
também território russo adentro, mas sempre bases militares ou algo ali relacionado à logística do exército russo. Não é a logística do país, tal como fazem também os russos, né? Atacando aí a logística do país, a infraestrutura do país e tudo mais, né? Nos últimos 2 anos e meio, nada prejudicou mais o esforço de guerra do exército ucraniano do que o conceito de escalonamento controlado, disse aí o ministro. Então, ele se refere ao apoio que vem, mas não vem, aquela torneira que abre e fecha rapidamente. É disso que ele se refere aqui, né? Kuleba descreveu o medo da escalada como irracional e disse que as evidências indicam que o maior apoio militar à Ucrânia não levou a escaladas com a Rússia. Outro ponto para ele, de fato, já fazem quase 2 meses que os ucranianos receberam aí a luz verde para atacar o território russo com Atacams, por exemplo, com Storm Shadows britânicos também, e não resultou em uma escalada da guerra. E aí ele continuou. Muito embora resultou em uma escalada das ameaças. O Putin escalou aí, aumentou as ameaças, os porta-vozes do Kremlin trabalharam muito mais, né? Ameaçando aí, tentando conter o ataque ucraniano, o que não deu também muito certo. Todo mundo precisa finalmente deixar esse medo de lado. Entendam de uma vez por todas, o Putin não precisa de nenhuma razão para escalar a guerra. Em vez disso, devemos tomar a iniciativa e fazer Putin temer o nosso próximo passo, e não o contrário. Sensacional aqui o ponto do ministro ucraniano. Temos que tomar a iniciativa e fazer o Putin temer o nosso próximo passo, e não ao contrário. Eu creio que com a entrada do Trump, e se o Trump ver ali como que anda realmente a situação e ver que o Putin não está mais como para brincadeira, não é o que o Trump está pensando, que ele vai chegar e conversar. E o Trump é um desses caras aí que não deixaria o Putin prever o próximo passo de jeito nenhum. Entendimento que o Trump é maluco, né? Kuleba foi direto, então, sobre o tipo de assistência que aceleraria o caminho da Ucrânia para a vitória sobre a Rússia. Um número suficiente de baterias Patriot, por exemplo, um número suficiente de jatos F-16 e uma quantidade suficiente de munição de artilharia, né? E, obviamente, a liberdade para atingir alvos militares legítimos dentro do território russo. Prosseguiu aí o ministro, então, quando questionado sobre o que precisava, de fato, para vencer a guerra. Então, ponto fortíssimo aí do Dmytro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, e que cobra aí os países, percam o medo, parem de medo de uma escalada e ponham em mente, entendam de uma vez por todas, que o Putin não precisa de nenhuma desculpa, pelo menos não uma desculpa real, para escalar as coisas. E é fato, porque o Putin inventou uma série de coisas. O Putin deu uma série de desculpas que só existiam na cabeça dele, né, para a invasão da Ucrânia, como a entrada da Ucrânia para a OTAN, sendo que não havia convite formal da OTAN, não havia pedido formal da Ucrânia, mas ele inventou essa desculpa, né? Depois a desnazificação da Ucrânia, e aí também até agora nada de provas de nada. Depois uma russofobia tremenda na Ucrânia, também até agora nada. E a única coisa que se provou é que ele foi tomando o território. Só isso. Não desnazificou, não desmilitarizou, não afastou a Ucrânia da OTAN. O que ele fez foi isolar ainda mais a Rússia, que já vinha se isolando em um mundo pós-2019, que todo mundo sabe que é um mundo pós-C19, pronto. Pra gente se entender que já vinha aí, né, baqueado, Putin fez foi afundar ainda mais a vida, por exemplo, do próprio povo, né? E aí, agora os países do Ocidente vão cada vez mais perdendo o medo, como bem diz aqui o ministro, e soltando aí o apoio liberado aí para os ucranianos. Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final, obrigado pela confiança, tamo junto, valeu.